Bom, o material didático que eu disponibilizei para vocês, na primeira página, ele traz aí terceiro trimestre de 2024, estamos na lição 2, próximo domingo agora, dia 14 de julho. A lição de hoje fala sobre o livro de Ruth. O texto áureo na página 2 diz: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. A verdade prática diz: servir a Deus não nos isenta de crises. Em qualquer circunstância, o segredo é permanecer fiel, confiando na providência divina. E é interessante porque com Noemi vai acontecer parecido com o que aconteceu com Abraão, em que Deus tirou ele da terra da sua parentela e ele foi habitar, no caso de Abraão, em definitivo, né? No caso de Abimeleque e Noemi, de forma temporária. Então, mas foram habitar, vamos dizer, em terra de pagãos. Ok? Bom, a leitura bíblica em classe está no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 1 a 5, que diz: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos, Malom e Quilion, efrateus de Belém, de Judá, e vieram aos campos de Moabe, e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa, e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Bom, esse texto é um texto introdutório. A lição ela vai enfatizar principalmente o livro, como foi organizado o livro, e a parte histórica vai ficar mais para as lições seguintes. Então eu trouxe para vocês na página 5, em primeiro lugar, um mapa onde traz ali o reino de Moabe. Você tem nesse mapa, na página 5, né? Abaixo o reino de Edom, e logo depois o reino de Moabe. Lembre-se que Edom e Moabe, ambos eram filhos de Ló, eram descendentes de Ló, ok? Sendo que Ló viveu cerca de 2.000 anos antes de Cristo. E Ruth vive cerca de 1.100 anos antes de Cristo, ou seja, são 900 anos de diferença. Nesse período, Moabe, ele se corrompeu totalmente. Os moabitas, ou seja, os descendentes de Ló, eles já serviam a outros deuses. 900 anos, ainda mais nos tempos antigos, muda muita coisa, porque não tinha um histórico como nós temos hoje. Hoje nós temos um histórico da Bíblia, então nós conseguimos guardar mais informações da pregação do Evangelho. No caso, os moabitas, eles perderam totalmente a referência. Ou seja, está tratando então de um povo que nesse período ele era totalmente pagão, tá bom? Bom, coloquei nesse mapa aí, tem a cidade de Belém, de onde eles saíram. Veja que Belém está à esquerda do Mar Morto, tá ok? E a cidade, o reino de Moabe fica à direita do Mar Morto. Eram cerca, dependendo do ponto onde eles foram, eram cerca de 100
150 quilômetros que eles caminhavam. Né? Seria mais ou menos daqui a Petrópolis são 60 quilômetros, né? Então vamos colocar 2 vezes você caminhar daqui a Petrópolis. E é claro que era um local vamos assim considerar, perigoso, porque a idolatria daquela região era a religião dos cananeus, onde até crianças eram sacrificadas. A própria divindade que eles adoravam, chamada Quemós, essa divindade, as ilustrações e a história dela diz que essa divindade exigia sacrifício de pessoas, né, em especial de crianças. Bom, ainda na página 5, eu coloquei aí para vocês também descobertas arqueológicas atuais. Vocês sabem que a arqueologia hoje ela consegue datar com uma precisão. Nós estamos tratando, Ruth viveu há cerca de 3.100, 3.200 anos. Então, no Brasil existe há 500 anos, para nós podermos dimensionar. Mas eles conseguem calcular com uma precisão de 100, 200 anos, né, de erro, normalmente de 100 anos, eles conseguem calcular bem um tempo desse, de 3.200 anos atrás. Então eu coloquei aí um achado arqueológico, coloquei um link para vocês, que hoje a arqueologia diz que nesse período, que é datado na história como o fim da Idade de Bronze. A Idade do Bronze começou em 3.300 a.C., ou seja, antes do dilúvio, né? O dilúvio ocorreu cerca de 2.300 a.C., então a Idade do Bronze vai de 3.200 a.C. até cerca de 1.100, 1.200 a.C., ou seja, no período em que Ruth viveu, em que Abimeleque e Noemi viveram, né? Então, o comentário, sempre lembrando o padrão verde, significa um comentário que eu acrescento para poder enriquecer o tema da revista para vocês. Então, veja o que diz esse historiador. O historiador e arqueólogo Eric Klein, da Universidade George Washington, não participou na última investigação. O seu livro, 1177 a.C., O Ano em que a Civilização Colapsou, publicado em 2014, indica 1177 como um ano-chave, quando tudo se desmoronou, mas afirma que as datas do novo estudo também fazem sentido. O colapso da Idade do Bronze tardia e as secas começaram definitivamente antes de 1177, diz Klein. Essa nova evidência de uma seca entre 1198 e 1196 a.C. adequa-se bem ao cenário geral do colapso. Então, veja, é mais ou menos o período que Ruth viveu, né? O período que Noemi viveu. E essa seca que a arqueologia conta hoje, diz que ela atingiu toda aquela região, desde o Egito, Canaã, onde eles viviam, né? E até o norte de Canaã, na região da atual Turquia, onde estava o Império Hitita. Toda essa região, Mesopotâmia, foram atingidas por uma seca que, como ele usa dizer aqui, colapsou aquela civilização, tendo uma grande quantidade de morte, muita fome mesmo. E como ele comenta ali sobre a Idade do Bronze, eu comento abaixo para vocês. A Idade do Bronze é um período que se estende entre os anos de 3.300, como eu falei, antes do dilúvio, né? E 1.100 antes de Cristo. O livro, o tempo que viveu Noemi, Ruth, Abimeleque, ele é contado mais ou menos nessa época, no ano 1100. Entre 1100 e 1200, nessa época, já que Davi ele vai viver próximo do ano 1000. E Ruth forma-se 3 gerações antes de Davi, né? Na página 6, tem a introdução da nossa lição, que diz: o livro de Ruth se destaca não apenas por sua beleza literária,
mas principalmente pela profundidade espiritual de sua mensagem, fonte de inspiração para judeus e cristãos ao longo dos séculos. O livro narra uma história de amizade, amor e redenção. Uma extraordinária demonstração de como o Todo-Poderoso trabalha em meio a crises para cumprir seus desígnios eternos. Agora na página 7. Ele transforma tristeza em alegria, perdas em ganhos, derrotas em vitórias. Ruth nos apresenta Jeová Jiré, o Deus que provê, né? Ou, quer dizer, nos faz lembrar desse nome que Abraão utilizou para descrever Deus. Bom, lembre-se como os israelitas viviam. O período dos juízes era um período de constante dificuldade. Por diversas vezes os israelitas foram oprimidos, né? Infelizmente também por diversas vezes eles estiveram pecando, né? Servindo a outros deuses, inclusive os moabitas, né? Oprimiram os israelitas por 18 anos, desculpe. Então, era um período difícil. E quando envolvia opressão e seca, hoje, se você passa uma dificuldade, você pega empréstimo em banco, você tem, vivendo numa cidade como nós vivemos, muitas possibilidades de buscar outros recursos, tá ok? Mas no tempo antigo, as possibilidades eram muito escassas. Então, se havia uma seca, eles passavam fome mesmo. Não, significa que o que eles colheriam era reduzido e eles normalmente recorriam a vizinhos. Morar em Belém, vamos dizer, significa aquela tribo de Judá, aqueles parentes que viviam, um ajudava o outro. Não? Mas o livro também não dá detalhes, mas eles chegaram a um estado que eles então já não tinham mais ajuda e foram recorrer, habitar numa terra de pagãos. Como eu disse, o livro também não detalha, mas pensando até na nossa realidade, né? Eu falo na nossa realidade que às vezes nas nossas igrejas surgem críticas por tudo, e nós vemos que Deus estava com esse homem, com essa mulher e com seus filhos. Não? E talvez Deus os tenha tirado dali. Eu citei o exemplo de Abraão, que também foi tirado da sua parentela, exatamente pela corrupção espiritual. Porque às vezes você ia habitar entre um povo declaradamente pagão, que não são seus parentes, é uma coisa. Agora, você habitar entre seus parentes e que eles estejam praticando idolatria, como por diversas vezes Israel praticou, então estou dizendo, pode ter sido essa situação. E você vivendo entre parentes, tinha sempre os encontros de famílias, as colheitas e as festas, e as crianças de uma família fiel estavam convivendo com as crianças dos infiéis. Então havia uma maior possibilidade de influência. Essa é uma hipótese do porquê Deus levou para uma terra de pagãos, né? Na página 7, eu descrevo aí para vocês quem eram os moabitas. Eles não eram cananeus, como a maioria daqueles povos que os israelitas encontraram na terra. Não, eles eram parentes de Israel, porque Ló, ele era parente de Abraão. Então, eles tinham uma religião correta, já que a Bíblia descreve Ló como um homem justo. O comentário diz: os moabitas eram o resultado de uma mistura entre a religião dos semitas, dos quais Abraão fazia parte, e a religião dos cananeus. Essa mistura começara próximo do ano 2000 a.C., quando Ló habitou entre os cananeus. Vamos lembrar que Ló, ele foi habitar nas campinas do Jordão. Se você olhar naquele mapa ali, onde eu coloquei para vocês, as campinas do Jordão era essa região abaixo do Mar Morto e também à direita e à esquerda do Mar Morto.
Então ele foi habitar naquela região. Ruth viveu próximo do ano 1100 a.C., ou seja, cerca de 900 anos após Ló. 900 anos, irmãos, muita coisa muda. E aquele povo, pelo que nós vemos, já não tinha mais influência nenhuma, não tinha mais herança nenhuma da religião verdadeira. Cerca de 300 anos antes de Ruth, encontramos os moabitas se opondo a Israel e o falso profeta Balaão. Bom, como que os moabitas se oporam a Israel? Quando Moisés sai do Egito e peregrina na terra do Sinai, no deserto do Sinai, quando eles vão para Canaã, eles têm que passar, primeiro pela terra de Edom. Edom não permite eles passarem. Edom ficava no sul da terra de Canaã. Então eles tiveram que se desviar para a direita, passar pela terra de Moabe. E Deus deu ordem para Moisés não fazer guerra com Moabe. Moabe é teu parente. Mas os moabitas se oporam e acabou por ter guerra entre Israel e os moabitas. Bom, eu coloquei aí para vocês Números 22, versículo 4 e 5, versículos 24 e 25, que diz: pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas: agora lamberá esta congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo, ou seja, dizendo que Israel iria conquistar tudo. Naquele tempo, Balaque, filho de Zippor, era rei dos moabitas. Este enviou mensageiro a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, eis que cobre a face da terra, e parado está defronte de mim. Ou seja, vocês conhecem essa história. Ele vai pedir a esse Balaão que ele amaldiçoe o povo de Israel. Balaão, pelo que nós vemos, ele seria um homem temente a Deus. Em algum momento, ele serviu a Deus. Esses três povos aqui, irmãos, citados, midianitas, moabitas e os amonitas, todos eles eram parentes de Israel. Os midianitas eram filhos de Abraão com Quetura. Então eram parentes de Israel. Mas, passados 900 anos, todos eles estavam em oposição. Nos dias de Balaão, haviam-se passado cerca de 600 anos. Então todos eles agora já estavam numa certa posição de pagãos. Sendo que os midianitas, eles ainda tiveram a visita de Moisés, e nos dias de Moisés, tá bom? Vamos considerar aí 300 anos antes de Ruth, 350 anos, a Bíblia diz que lá havia um homem temente a Deus, que era Jetro, o sogro de Moisés. Ok? Então haviam pessoas tementes a Deus? Havia. Mas, infelizmente, no geral, pelo que nós vemos, era oposição. Ainda na página 8 do material didático, eu comento: no período dos juízes, os moabitas haviam oprimido Israel por 18 anos. Está em Juízes 3,14. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos moabitas, 18 anos. Bom, então você servia a um povo pagão, além da dificuldade de parte do que você conseguir colher, você ter que entregar para os seus opressores, parte do animal que você conseguir criar, você vai ter que entregar também para os seus opressores. E, além disso tudo, tinha sempre a influência da religião. Porque nós sabemos que o homem, ele infelizmente, facilmente influenciado. É o que nós estamos vendo nos dias atuais, como no meio cristão está sendo influenciado por religião pagã, pessoas que
acreditam em paganismo, né, purgatório, estão influenciando a Igreja de Jesus. Então, nesse tempo aqui, onde ainda não havia uma Bíblia organizada, a influência era ainda mais fácil, né? Bom, ainda na página 8, nós temos o capítulo 1 da revista, falando do livro. Esse é um tema do livro, eu tracei para vocês um histórico de quando eles viveram, para vocês poderem entender, tá bom? E falar também agora da organização do livro. Na Bíblia hebraica, o livro de Ruth pertence à terceira divisão ou seção da Tanakh. Tanakh era um nome que é o nome que os israelitas dão ao nosso Antigo Testamento, tá bom? Ou seção da Tanakh, a Bíblia hebraica, que é composta apenas dos livros do Antigo Testamento da Bíblia cristã. Essa terceira seção é chamada Ketuvim, ou agiógrafos, escritos. Na história eles foram recebendo diversos nomes, né? A primeira seção é a Torá, Pentateuco, que nós chamamos de Pentateuco. A segunda é Nevim, que significa profetas. Dentre os escritos, que são 11 livros, estão os Misilot, 5 rolos, livros curtos, lidos publicamente nas festas judaicas anuais: Cântico dos Cânticos, Ruth, Lamentações, Eclesiastes e Esther. Em função de narrar fatos ocorridos durante a colheita, a leitura litúrgica de Ruth era tradicionalmente feita durante o Shavuot, que é o que nós chamamos de Pentecostes, que era o tempo determinado das semanas, né? A festa da colheita. Bom, eu coloco aí na página 9, na página 10 para vocês, como esse gráfico ficou um pouco grande, eu coloquei na página seguinte, como era dividida a Tanakh, como é dividida até hoje, né? Tá bom? Você tem à esquerda os 5 livros que formam a Torá, os seus nomes em hebraico e a sigla, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. A segunda divisão, que é chamada Nevim, que ela tem 2 subdivisões, onde estão os livros de Josué, Juízes, Samuel. Eles contam um livro só, não existe primeiro e segundo Samuel. Essa divisão foi feita em nossas Bíblias. Reis, que também é um livro só. O livro de Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12, que são os que nós chamamos de profetas menores. E também a terceira divisão, que é chamada de Ketuvim, que tem uma primeira divisão, que é chamada, onde estão os livros de Salmos, Provérbios e Jó, e a segunda, que estão os livros de Cantares, Ruth, Lamentações, Eclesiastes e Esther. Ou seja, o livro de Ruth, nos livros judaicos, na Bíblia judaica, está como um livro poético. E a terceira divisão, onde estão os livros de Daniel, Esdras, Neemias, que é contado como um livro só, e o livro de Crônicas, tá bom? Se você observar aqui, você tem aí um total de 11 livros, porque o livro de Crônicas, não existe primeiro e segundo Crônicas, é um livro só. E Esdras, Neemias também é contado como um livro só, Esdras. Abaixo um comentário em verde, que é um comentário que eu acrescento para ajudar vocês. O livro de Ruth era lido no dia de Pentecostes ou tempo determinado das semanas. Tempo determinado é a palavra hebraica para descrever Levítico 23, todas essas festas, como são chamadas popularmente hoje, porque eram tempos proféticos, né? Fazia parte dele a Páscoa, que era o tempo profético da morte do Messias. E o Pentecostes, tá bom? Então é chamado tempo determinado das semanas. Por quê? Porque ele acontecia 7 semanas após as primícias, 49 dias, e o dia seguinte era o Pentecostes. E prossegue, por ser esta uma gentia, ou seja, não era descendente de Jacó,
Israel. Ruth seria descendente de Ló. E o Pentecoste era uma profecia sobre a salvação dos gentios. Então, por isso, até hoje, no dia de Shavuot, o dia das semanas, ou Pentecostes, eles leem o livro de Ruth até hoje. Os judeus, até hoje, eles interpretam. O Pentecostes é o tempo dos gentios. Isso se encaixa perfeitamente com a nossa teologia, né? Mas os judeus, eles nunca entenderam que teria um período em que os gentios, tá certo, viveriam a oportunidade de salvação. Então eu coloquei aí Levítico 23, 22, que trata desse tempo e que diz, do tempo do Pentecostes, ele diz: e quando cegardes a cega da vossa terra, não acabarás de cegar os cantos do teu campo, nem colherás as espigas caídas da tua cega. Para o pobre e para o estrangeiro as deixarás. Eu sou Yahvé, vosso Deus. Então, eles interpretaram, era um tempo em que os gentios participavam da salvação, participavam da bênção de Deus. Por isso foi também no dia de Pentecostes que Deus derramou a sua graça, derramou o Espírito Santo sobre a igreja. Número 2, ainda falando da literatura, na Bíblia cristã. Enquanto a Bíblia hebraica está dividida em 3 seções, Pentateuco, Profetas e Escritos, o Antigo Testamento da Bíblia cristã é composto de 4, Pentateuco, poéticos, históricos e proféticos. Ruth está categorizado como um livro histórico, por seu evidente gênero narrativo, mas é identificado também por sua extraordinária beleza poética. Empregando estilo e linguagem próprios do hebraico clássico, o autor expõe aspectos subjetivos da vida dos personagens. A obra está organizada em 4 capítulos, somando 81 versículos. O número 3, autoria e data. Bom, esse ponto aqui eu vou pular. Ele aqui relata que o Talmud, ele diz que Samuel seria o autor desse livro, né? E eu coloco aí na página 12 um comentário em verde para vocês, que diz: Samuel foi provavelmente o organizador do Pentateuco, do livro de Josué e Juízes, e autor do livro de Ruth. Por que atribui-se a Samuel? Samuel era um juiz, ou seja, ele, por ser juiz, ele tinha uma instrução muito boa, ele também tinha acesso aos documentos antigos, ele vai organizar as casas de profetas para que eles fizessem cópias desses textos antigos. Então, quando Moisés escreveu, ele escreveu em papiros. E agora Samuel vai organizar aqueles papiros, aqueles rolos, ou pergaminhos, né? Ele vai organizar esses papiros em livros. E como nós temos evidências, por exemplo, que Samuel ele participou da organização dos livros. Por exemplo, o livro de Gênesis. Quando você pega lá em Gênesis 14, tem aquela batalha entre Abraão e os povos da Mesopotâmia que aprisionaram Ló. A Bíblia diz que Abraão perseguiu eles até a terra de Dan, até Dan. Mas, claro, nos dias de Abraão, Dan não tinha nem nascido. E nos dias de Moisés não existia a terra de Dan. A tribo de Dan já existia, né, escrava lá no Egito, e depois peregrinando com Moisés no deserto. Moisés morre. A tribo de Dan, a terra de Dan, só vai aparecer quando for distribuída as terras, tá bom? Moisés já estava morto, não? E principalmente em Juízes 19, quando eles tomam uma terra, porque eles perderam a terra deles para os filisteus. A tribo de Dan ficava na fronteira com os filisteus.
Sansão era da tribo de Dan. Tá bom? Então, quem escreveu que Abraão perseguiu aqueles povos que escravizaram Ló até Dan foi alguém posterior aos juízes, não? Ou no final do período dos juízes, no caso Samuel. Samuel provavelmente foi essa pessoa, organizadora do Pentateuco, do livro de Josué, Juízes, e ele é considerado o autor do livro de Ruth, tá bom? Bom, ainda na página 12, o autor coloca aí que o livro teria sido escrito ali próximo do século X a.C. Eu coloquei 4 eventos, sempre lembrando que essas datas são aproximadas, para vocês poderem localizar os seus alunos. Essa localização é importante para eles, ok? O primeiro evento que eu coloco para vocês é o êxodo. Israel saiu do Egito. A data aproximada é 1446 a.C. A conquista da terra de Canaã, quando aparece Balaão se opondo, né, ao povo de Israel, 40 anos depois, 1406. Lembrando que antes de Cristo contamos em ordem decrescente. Tá bom? Ruth teria vivido cerca de 300 anos depois, ali próximo do ano 1100, 1150. E a data, por exemplo, Saul, ele foi eleito rei, que é considerado o fim do período dos juízes. A data normalmente é no ano 1051, 1050. São datas sempre aproximadas, ok? Bom, na página 13 tem um subsídio didático para vocês poderem ler. Eu vou agora para a página 14, onde está o capítulo 2 da revista de escola dominical. O contexto histórico. No tempo dos juízes, número 1, não há uma data precisa para os fatos narrados em Ruth. O que sabemos é que ocorreram 3 gerações antes de Davi, nos dias de juízes, tá bom? Então, Ruth vai entrar para a genealogia, Boaz, né, o seu esposo, tá bom? E Ruth, então, entra para a genealogia de Israel, ela vai entrar na genealogia de Jesus também, tá bom? E prossegue. Esse período dos juízes durou mais de 3 séculos. Começou depois da morte de Josué, por volta de 1375 a.C., e se estendeu até o início da monarquia de Israel, com a ascensão de Saul ao trono, 1050 a.C. Foi marcado por uma grande anarquia e uma profunda apostasia e infidelidade do povo hebreu. Bom, se você lê o livro dos Juízes, a característica do livro dos Juízes qual é? Eles passam um período depois que Josué morre. Então, o livro diz que levantou-se uma geração que não conheceu Josué, não conheceu as obras do Senhor, e essa geração se desviou, e ela se torna escrava. Vem um povo inimigo e escraviza Israel. Aí Deus envia um libertador. Tá bom? Aí eles estão livres por um determinado momento, viveram a experiência de uma libertação. Depois se levanta outra geração e também ela acaba se desviando e se tornando escrava. Aí Deus envia um juiz, aí aquela geração serve então ao Senhor. Depois vem outra geração, todo o livro de Juízes é assim, tá bom? Então, o que ele está relatando aqui é exatamente esse período. Então ele chamou o período de anarquia e apostasia, infidelidade. Foi exatamente isso, né? E ele diz, uma frase, agora na página 15, uma frase que identifica bem aquela época sombria é: cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. Juízes 17, versículo 6. Ou seja, não havia uma liderança. Não havia uma liderança em Israel. Essa liderança deveria vir de onde? Deveria vir dos sacerdotes. Mas nós vemos
o juiz dos dias de Samuel. Samuel era um homem correto, mas Eli e os seus filhos, principalmente os filhos de Eli, não eram homens corretos, tá bom? Então, os sacerdotes, infelizmente, estavam também se desviando. Então, o povo perecia. Eu coloquei um comentário aí em verde para vocês. O livro dos Juízes nos mostra um contexto histórico muito triste, cheios de guerras, mortes, idolatrias, violência sexual. Mas o contexto do livro de Ruth vai nos trazer um romance entre pessoas fiéis a Deus. A lição do livro de Ruth é: Deus faz um oásis no meio do deserto que Israel vivia. Então, o livro de Ruth é um livro que se passa no período dos juízes. E qual é a característica do livro de Juízes? A revista declara acertadamente: é um período caracterizado por idolatria, por anarquia, onde os sumos sacerdotes, eles não exerciam a sua função de instruir o povo. E sendo assim, cada um fazia, né, o que lhe parecia bom. Ainda na página 15, nós temos o item número 2. Secularismo, hedonismo e idolatria. Depois da morte de Josué e dos demais líderes de seu tempo, levantou-se uma geração que tinha uma profunda comunhão com Deus e não conhecia o que ele havia feito ao povo hebreu. Né? Ou seja, não tinha, desculpe, eu li errado, né? Não tinha uma profunda comunhão com Deus. Na verdade, estava longe de ter, não tinha comunhão com Deus, quase que a gente pode tirar o profundo, né? E não conhecia o que ele havia feito ao povo hebreu, e principalmente por falta de instrução, né? Israel cedeu ao estilo de vida pecaminoso dos cananeus e foi atraído à adoração dos seus deuses. Bom, colocar uma nota aqui, por que Israel em algum momento é atraído? Veja que Deus, ele exige fé dos seus seguidores. Então Deus estabeleceu uma regra em que eles plantavam e colhiam 6 anos, e no 7º ano era um ano de descanso da terra. Eles iriam colher menos, tá bom? Colher menos porque, estrategicamente, segundo a história, o que os judeus faziam? Eles dividiam a terra em 8 partes, tá bom? E eles plantavam um ano eles deixavam uma parte daquelas 8 partes descansar. Tá bom? Mas o que Deus havia exigido era que em um ano eles não plantariam. Era um ano de descanso da terra. Então eles tinham que viver por fé. Por quê? No 6º ano, como acontecia com o maná, Deus iria mandar uma fartura em dobro para eles poderem armazenar para o tempo de descanso. Mas às vezes eles eram atraídos porque a religião dos cananeus era a religião de Baal. Quem é Baal? Baal era a natureza. Quando chovia, tinha um relâmpago, eles diziam que era Baal falando. Aí quando vinha a chuva, eles diziam, é Baal mandando a chuva. O israelita, ele tinha que acreditar que era Deus que tinha enviado, porque Deus estabeleceu, como havia sido escrito por Moisés no Gênesis, que ele estabeleceu o sol e a lua para tempos e estações. Então, tudo o que acontecia, né, estava nessas estações que Deus havia estabelecido. E acabava que, em determinados momentos, Israel acabava recorrendo a essa divindade que seria a natureza. É interessante vocês frisarem para os seus alunos que agora, em novembro de 2022, foi 13 de novembro de 2022, eles fizeram uma reunião no Sinai. No Sinai, o Papa e
diversas religiões. Por que eles escolheram o Monte Sinai? Foram lá, quebraram os 10 mandamentos climáticos, né? Quebraram uma tábua dos 10 mandamentos climáticos, e eles fizeram um culto dedicado à natureza. Isso aí nós sabemos o que significa isso. É um culto a Baal. Cultuar a natureza significa cultuar a Baal. Era isso que os cananeus cultuavam e que os israelitas foram enganados por diversas vezes nesse período dos juízes. Tá bom? Pois bem, prosseguindo na leitura, secularismo e hedonismo. O que é hedonismo? Hedonismo é a cultura do prazer. Tá bom? Não só prazer sexual, mas todo tipo de prazer. Você se dedicar só à diversão, só ao prazer, só ao cuidado da sua carne, tá bom? E não se dedicar à obra de Deus. Então, e secularismo, as coisas naturais, né? Então, eles viviam porque as festas dos cananeus eram uma festa voltada para o prazer. E o culto dedicado àquelas divindades era culto onde sempre eram apresentados virgens, que elas perdiam a virgindade naqueles cultos, porque eles diziam que isso trazia fertilidade para o solo. E aqui você tem, né, o engano de Baal. Fala, olha, se vocês participarem dessa festividade, né, isso traz fertilidade para a terra. O culto da fertilidade estava espalhado em todo o mundo antigo. E aqui onde Israel vivia, os cananeus praticavam muito esse culto da fertilidade, né? Tá bom? Então, eles faziam isso acreditando, participando dessa festa, acreditando que traria fertilidade para o solo. Então, era acreditar em Deus ou nessa lenda dos cananeus. E essa lenda dos cananeus, também vamos considerar, muitos dos jovens israelitas acabavam caindo nesse erro, né? Os filhos de Jacó caíram nesse erro. Quando Diná foi deflorada, que o rei daquela cidade, o pai do moço que deflorou Diná, veio e ofereceu a ele, olha, vamos juntar nossas famílias, as moças aqui da cidade vão estar à disposição dos seus jovens, né? E os moços da cidade também vão estar à disposição das suas moças. Jacó aceitou uma votação. Os meus filhos fazem uma votação. Era para Jacó ter dito, não, nós não queremos nos misturar. Assim, não tem nem possibilidade de nós aceitarmos essa proposta. Isso aconteceu, nós não vamos fazer guerra com vocês, mas vamos continuar separados. Não, Jacó deixou que houvesse uma votação. Aos olhos daqueles homens, né, era algo parecido com o que acontecia aqui nos dias de Juízes, porque a religião é a mesma religião, né, dos dias de Jacó, é a mesma religião aqui que os moabitas estão agora vivendo, porque eles adotaram a religião dos cananeus, tá bom? Então, os filhos de Jacó acabaram se corrompendo. O mesmo acontecia com os israelitas aqui. Aquela heresia dizendo que eles teriam a terra mais fértil, era o culto da fertilidade. Então, quanto mais sexo eles fizessem, em especial com virgens, aquilo trazia fertilidade para a terra. O comentário prossegue. O pervertido culto a Baal, o deus da chuva, e a Astarote, a deusa do sexo e da guerra, passou a ser praticado pela nação hebreia em um degradante nível de imoralidade e idolatria, porque fosse eles atraídos pela possibilidade de ter sexo com aquelas virgens cananeias, tá bom? Fossem eles também atraídos pela crença de que aquilo viria a trazer fertilidade para a terra, o fato é que eles sempre se envolviam em idolatria. A falta de uma liderança espiritual madura e temente a Deus causa prejuízos incalculáveis ao povo.
No reino de Deus não basta ter carisma para liderar. Carisma, irmãos, carisma significa dom, né? Mas é do termo carisma também que vem graça. É usado o líder carismático. É aquele líder que ele tem graça na sua forma de liderar. As pessoas querem ser lideradas por ele, né? Então, no reino de Deus não basta ter carisma para liderar. É preciso ter caráter aprovado. Bom, nós não sabemos nem se os líderes tinham carisma. O mais provável é que não. Nesse período, para eles se desviarem, então eles provavelmente não tinham nem carisma. Bom, para descrever como era esse culto que eles tinham a Baal, eles tinham nomes diversos dessa divindade, né? E os moabitas chamavam de Quemós, tá bom? Esse culto ele se tornou tão popular e Deus chamava de abominação. Eu coloquei aí que no tempo de Salomão foi edificado altares, né? Que eram altares feitos em montanhas, dedicados a esse Quemós. Veja o que a Bíblia diz. Então edificou Salomão um alto a Quemós, a abominação dos moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, abominação dos filhos de Amon. Olha, os dois filhos de Ló estão citados aqui, tá bom? Ou seja, eram semitas, lembrando que os cananeus eram descendentes de Cã, e Abraão, Ló eram semitas, descendentes de Sem, o mais temente a Deus. Versículo 33. Porque me deixaram e se encurvaram a Astarote, deusa dos Sidônios, e a Quemós, deus dos Moabitas, e a Milcom, deus dos filhos de Amon, e não andaram pelos meus caminhos para fazerem o que parece reto aos meus olhos, a saber, os meus estatutos e os meus juízos, como Davi, seu pai. Porque Davi, apesar das suas limitações e dos seus erros, ele não serviu a outros deuses, como aconteceu com Salomão. Tá bom? E coloquei aí abaixo o nome Quemós, se traduz por dominador. E essa Astarote que eles colocam aqui é ninguém mais, ninguém menos do que o nome que os cananeus davam a Semíramis, ok? Que no Novo Testamento vai ser chamado de Diana dos Efésios. A história comprova, irmãos, que o mundo antigo tinha uma religião, que era diversificada por nomes conforme os povos foram se afastando. Olha, Semíramis viveu próximo de 2100, 2200 a.C. Tá bom? Então, se aqui eles estão no ano 1100 a.C., são cerca de 1000 anos. Então, os cananeus já chamavam por outro nome, Astarote. Mas era uma só divindade, que é a mesma divindade, aproveitando, né? Vocês falarem para os seus alunos, vocês têm que pegar também e aplicar os dias atuais. Essa divindade, Astarote, tá bom? E Baal, é a mesma divindade que os católicos continuam cultuando, tá bom? Porque eles colocaram Astarote, eles colocaram os títulos de Maria. Quais eram os títulos de Astarote, de Semíramis, de Diana dos Efésios? Era a Rainha dos Céus, Nossa Senhora, Mãe de Deus. Todos esses títulos foram colocados em Maria. Então, Igreja Católica, Igreja Luterana, Igreja Anglicana, os protestantes em geral, todos eles são seguidores de Baal, continuam com essa prática. E nós temos que aplicar os dias atuais, porque está acontecendo nos nossos dias o mesmo engano que aconteceu com Israel. Na página 17, eu peguei uma ilustração, tá bom, de Quemós na internet, em que ali aparece alguém apresentando uma criança a Quemós. Normalmente essa criança era passada pelo fogo, né? Os povos chamavam também de Moloque, ou seja, o sacrifício de crianças era comum entre os cananeus. Tanto que na história de Israel, alguns israelitas fizeram, até reis fizeram isso com seus filhos. Diz a história que eles pegavam, por exemplo, numa fogueira,
pegava a criança recém-nascida e encostava a criança ali naquela brasa, tá bom? E a criança chorava, algumas até morriam, né? Mas algumas sobreviviam. E ela crescia com aquela cicatriz imensa nas costas, né? E aquilo, diz a história, que eles depois, ele crescia, normalmente ele se tornava líder de assaltantes, matadores, né? De guerrilhas. Por quê? Ele dizia, olha, eu fui consagrado a Quemós quando eu nasci, eu fui consagrado a Moloque. Os outros que viam aquele sinal acreditavam que aquilo era verdade. Nós sabemos que tudo é uma coisa só, é o culto ao demônio. Tá bom? É o culto ao demônio. Esse culto hoje continua, porque nessa época eles normalmente faziam sacrifício às pessoas que já tinham morrido, né? Quando eu falo para vocês que a Assembleia de Deus está se desviando, irmãos, nós temos que aplicar aos nossos dias. Lutero continuou acreditando em purgatório e prestando culto aos mortos. Eu tenho que citar a Assembleia de Deus de Madureira. Ela acabou de fazer uma homenagem a um morto, não? A Frida Wingren, uma mulher de Deus, é claro, mas eles separaram ela para o ministério de pastora. O próximo passo, irmãos, já está perto. O próximo passo é prestar culto a Frida Wingren, a Daniel Berg, a Gunnar Wingren. Ou seja, eles estão caminhando na direção da apostasia. Essa notícia está correndo aí na internet. É chato citar nome, mas vocês vão pesquisar na internet, vocês vão encontrar quem é. Não faz sentido eu vou separar para o ministério pastoral uma pessoa que já morreu. Isso não existe. Não? Bom, página 17, o item 3 diz: opressão, clamor e livramento. A apostasia tornou Israel presa fácil de seus inimigos, que atacavam e saqueavam suas cidades e terras, e mantinham o povo sob domínio opressor por longos períodos. Aí ele cita aí no livro de Juízes, né, os muitos períodos em que eles foram oprimidos, ok? E prossegue. Agora, na página 18, eu coloco aí o capítulo 3, propósito e mensagem. O cetro de Judá, bem, lembrando o que é cetro, era normalmente um bastão que identificava os reis, as autoridades, ok? Aquele que normalmente estava julgando, estava liderando. Vários propósitos são atribuídos ao livro de Ruth. O principal e mais evidente deles é apresentar Davi como descendente de Judá, a tribo real da qual viria o Messias, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Bom, além de colocar essa graça, tá bom, sobre Judá, e no caso vai virar sobre Davi, Deus também, ele honra a mulher, ok? E colocando Ruth, uma moabita, numa posição de honra, até na genealogia de Jesus, isso para que os judeus pudessem entender e que nós possamos entender que a mulher, ela tem uma posição de honra, sim, junto de um homem, já que Deus estabeleceu que o homem lidera e a mulher, ela é companheira de um homem. E ela se destaca porque a mulher, ela tem algo que o homem não tem. Então, o homem tem algo que a mulher não tem. Qual é? A graça de Deus, a ordem para liderar. Mas existe algo que a mulher tem numa proporção maior, melhor dizendo, que é o amor, o carinho, o cuidado. Tanto que Deus, quando quer comparar o seu amor na terra, ele compara ao sentimento da mulher. Então, os israelitas, eles deveriam entender a participação da mulher. Mas nós sabemos na história que, infelizmente, eles não compreenderam.
tá bom? Acabei de citar a Frida Wingre, né? Ela teve uma participação importantíssima. Eu estive pregando lá na Assembleia de Deus da Taquara, na Serra de Petrópolis, e vi a história daquela igreja. Ela foi fundada como? Quando eles chegarem no Rio de Janeiro, a Frida Wingre, que era responsável, né, assim, por escrever hinos, era uma mulher muito bem instruída, ela pegou 2 missionários, ela controlava as finanças também, ela falou para ele, olha, você vai pegar o trem, né, vai aí para a Baixada e vai procurar uma cidade lá e está aqui o dinheiro, vai alugar um local e ali você vai colocar a pregação do Evangelho. Eu tive nessa igreja lá no local hoje que é chamado de Taquara, na raiz da Serra de Petrópolis, tá bom? Então, ela tinha um papel importantíssimo, só não faz sentido, né, colocá-la como líder, tá, e nem como pastora depois que ela morreu, só Jesus, né? Tá bom? Bom, o item 2, na página 19, diz amor e redenção. A mensagem principal de Ruth é o amor de Deus e seu plano de redenção da humanidade, em especial dos gentios, tá bom? Como representante de judeus e gentios, respectivamente, Boaz e Ruth prenunciam a derrubada da parede de separação. A redenção é vista no livro nos sentidos literal e tipológico. Tipológico é de ilustração. Tipo, quando uma pessoa, José, tipifica Jesus, ou no caso Boaz, tipifica Jesus. Porque Boaz, ele diz agora, é o parente remidor, aquele que preservou a descendência de Elimeleque, mas é também um tipo de Cristo, nosso Redentor. Então, os judeus, vamos colocar assim, simbolizados em Boaz, eles seriam o nosso parente remidor, tá bom? Sendo que os judeus até hoje, eles não se veem nessa posição. Durante o milênio, eles verão. A salvação chegou aos gentios como? A Bíblia é clara em dizer, a salvação vem dos judeus. Eles são o nosso parente remidor. Tá? Tanto que nós cristãos, nós amamos e oramos por Israel. Enquanto, infelizmente, nós sabemos que os católicos e protestantes, eles sempre odiaram, perseguiram e mataram, né? Lutero escreveu uma obra dos judeus e sua mentira, onde ele defendeu que os judeus deveriam ser perseguidos, expulsos da Alemanha, que deveriam ser mesmo mortos, né? Bom, no capítulo, no item 3, no final da página 19, ele diz fidelidade e altruísmo. O livro de Ruth abre uma janela que nos permite ver que nem tudo eram trevas nos dias dos juízes. Havia um remanescente fiel que temia a Deus e foi usado por ele para cumprir seus propósitos. Não? Deus não fica sem testemunho na terra, irmãos. Não? Isso é uma verdade. O Israel jamais aconteceu de todo mundo se corromper. Nos dias do Novo Testamento, é considerado o pior período da história de Israel, onde se cumpre a profecia de Ezequiel, ou a revelação que Deus deu a Ezequiel 37, onde ele viu o povo de Israel como ossos sequíssimos, tá bom? Porém, nos dias do Novo Testamento, nós encontramos pessoas que serviam a Deus corretamente, e eram muitos, tá bom? Bom, o que significa altruísmo? Aí na página 20, eu coloquei para vocês, altruísmo significa bondade, desapego, desinteresse, tá bom? Então, é atitude de Ruth, tá bom? Uma pessoa que ela se desapegou, né, principalmente daquela religião. Quem segue o paganismo, ele imediatamente, se ele vê a religião verdadeira, vê uma pessoa como um modelo, como Noemi era, imediatamente ele quer deixar aquela religião pagã. Ninguém quer ver crianças sendo sacrificadas, né? Ok? A conclusão, na página 21. O livro de Ruth nos ensina que, a despeito da incredulidade dos pecados do homem, Deus sempre trabalha para cumprir os seus desígnios.
sem violar o princípio do livre-arbítrio humano. O Todo-Poderoso conduz a história e executa seu plano eterno de redenção. O livro também nos mostra como a fidelidade de Deus se aplica às circunstâncias comuns da vida. Em tudo, ele é fiel. E coloquei um comentário final aí para auxiliar na conclusão. Deus fez com a família de Elimeleque e Noemi o mesmo que fez com Abraão. Retirou-os da sua terra e da sua parentela para os abençoar em terra de idólatras. E a razão eu falei para vocês durante a aula. Infelizmente, era a possibilidade de influência ruim, né, entre parentes, ok? E principalmente, o plano de Deus iria se cumprir, ok? Alguém que não era descendente de Jacó, não era descendente de Israel, lembrando que Deus mudou o nome de Jacó para Israel, ok? Alguém que não era descendente de Israel, ele entra no plano de salvação também. E isso é importante